Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês vão utilizar para assistir a nossa aula, essa videoaula, mas saibam, né, que está sendo tudo pensado com muito carinho e eu tenho certeza que vamos fazer juntos um belo trabalho. E para iniciar, eu trouxe alguns questionamentos, né? Só contextualizando, né? Hoje nós damos prosseguimento às demandas da primeira unidade, que, como falei para vocês no plano da disciplina, é uma unidade que traz algumas especificidades, principalmente sobre a educação em perspectiva histórica, a questão da desigualdade social, né, e suas influências no processo de desigualdade educacional, bem como as atuais políticas educacionais, né, presentes no Brasil nas últimas décadas, principalmente de 1995 para cá. Um dos pontos fortes dessa questão, tanto da desigualdade como da perspectiva da educação em perspectiva histórica, é o documentário do Darcy Ribeiro, que vocês já assistiram, né, e que eu tenho certeza que fizeram um bom proveito dele. Depois eu vou abrir o fórum, vocês vão poder comentar mais sobre ele. Mas dentro dessa realidade de pensar a sociedade, de pensar a desigualdade, de pensar a história dentro do contexto educacional, né, vamos começar falando um pouco, trazendo algumas interrogações, mas no decorrer da aula, principalmente da próxima aula, nós vamos trabalhar mais especificamente alguns pontos, né, do documentário do Darcy Ribeiro, e conforme vamos avançando até nesses slides mesmo da aula de hoje, vocês podem perceber, né, como o que nós vivemos desde o início da história do Brasil até hoje, né, está imbricado dentro desse contexto. Então, é importante que vocês tentem sempre fazer essas reflexões, né? Eu trago alguns pontos de pauta para essa primeira unidade, para essa primeira aula de uma forma geral, mas é importante que vocês tenham essa consciência, né, de que é sempre bom fazer essas relações com o que o documentário está colocando e, principalmente, na próxima aula, também trazer apontamentos históricos sobre isso. E para hoje, né, dando início a esse pensamento, né, eu coloquei algumas questões aqui para que possamos refletir, né, depois eu vou colocar elas no fórum para para vocês. Na verdade, você já vai estar lá quando vocês visualizarem essa aula, para que vocês possam também trazer a opinião de vocês, né, deixar o que vocês acham pertinente, tanto sobre o documentário do Darcy Ribeiro, ou mesmo sobre alguma colocação, né, da aula, que é importante que vocês também façam nessa relação. Mas aí eu trouxe as seguintes questões e eu queria agora indagar um pouquinho vocês, né, levar vocês a pensar sobre isso, né, o que você mais gostava na escola? O que você mais sentia falta também na escola? Tinha alguma coisa que você olhava assim e dizia, olha, eu acho que se tivesse isso, para mim a escola seria perfeita. Talvez se tivesse uma quadra, talvez se tivesse um professor diferente, um laboratório. O que é que você gostava mais da escola? Às vezes a gente pergunta isso às crianças, dependendo do público, né? Às vezes a criança gosta mais da brincadeira, às vezes tinham crianças que, dependendo do contexto, gostavam mais da hora do lanche. Muitas crianças, até hoje, quando chegam na escola, têm uma das principais o lanche como uma das principais refeições, que infelizmente, ainda é um contexto que a gente vive dentro da realidade escolar, né? E trazer esses pensamentos para a gente refletir também que lidamos com pessoas, com crianças, com jovens, com adultos dentro da escola, que compõem uma sociedade onde nós estamos inseridos, uma sociedade capitalista, e também nos faz pensar como a nossa sociedade foi formada. E aí nos remete também à questão do que nós estamos assistindo, ou já terminamos de assistir, para quem já terminou, o documentário do Darcy Ribeiro, né?
de como nós temos influências dentro do contexto brasileiro, né? Como nós temos influências indígenas, afro-europeias, e essas influências também já sofreram influências de outras partes do mundo, então nós temos um grande público, né, que influenciou no contexto da formação da sociedade brasileira, né? E que sociedade temos hoje? Que sociedade nós queremos, né? Será que a sociedade que você tem hoje é a sociedade que você sonha, é a sociedade que você quer, é a sociedade que você pensa em deixar daqui a 60 anos, 80 anos, quando você não estiver mais aqui, você pensa em deixar algo diferente, né? Deixar sua marca dentro da sociedade? E será que a forma que ela foi construída é uma forma que lhe deixa satisfeito, né? É uma forma que proporciona uma igualdade social para todos? São indagações que nós precisamos fazer. Outra indagação que também é importante trazermos nesse contexto é a educação, ela ajuda a reproduzir a desigualdade social? Você já pensou sobre isso, né? Você acredita que ela é um forte impulsionador de reprodução da desigualdade social, ou ao contrário, que quando bem organizada, quando bem feita, quando a educação faz realmente o seu papel, ela contribui para não aumentar a desigualdade social, né? Qual o seu pensamento em relação a isso? Como ela pode ajudar a construir a sociedade que desejamos? Lembra aí da pergunta anterior, né? Qual a sociedade que nós queremos? Como a educação pode contribuir para construir essa sociedade que você quer deixar para as próximas gerações? Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. E eu conto com a participação de todos vocês, né? Então, é importante, né? Como eu falei para vocês no plano da disciplina, nós temos alguns alicerces dentro dessa primeira unidade, e um deles é a questão da desigualdade, e pontuando principalmente a desigualdade social, e dizendo que ela está imbricada com a desigualdade educacional no Brasil, e a gente vai refletir um pouco sobre isso agora, né? Aspectos de desigualdade socioeconômica impactam diretamente na educação. É uma afirmação de Rambla Pereira Espluga, de 2013, que diz o seguinte, né, dentro desse contexto de desigualdade socioeconômica, né, e eles apontam que isso vai atingir diretamente a nossa realidade de sala de aula. Então, tudo isso que envolve o social, que envolve o econômico, traz consequências para dentro da sua sala de aula enquanto educador. Como, por exemplo, né, quando a gente fala da educação, existe uma conexão, né, entre urbanismo e saúde. E isso impacta fortemente dentro da sua sala de aula. Isso impacta na vida do seu aluno. E se impacta na vida do seu aluno, na família do seu aluno, impacta também em você, porque aí isso se reflete no processo de ensino-aprendizagem daquele aluno que está na sala de aula. Mas como assim, professora? Por exemplo, a questão da falta de saneamento, a questão de construções inadequadas, distância do centro urbano e de serviços públicos, várias pessoas em uma habitação reduzida, falta de espaço adequado para estudo, impedem realização de tarefas escolares. Isso aqui, pessoal, são apenas alguns dos fatores para mostrar que essa conexão entre a questão do urbanismo, entre a questão da saúde, entre a questão sanitária, entre a questão do saneamento, vão impactar dentro do nosso contexto de sala de aula. Porque o aluno, muitas vezes, ele vive numa casa ou num barraco ou em uma localidade que não é propícia para o seu estudo, ou mesmo em sua casa tem 2 cômodos, mas ele tem 15 irmãos dentro daquela casa, e ele não tem um espaço adequado para que ele possa realizar suas tarefas, e muitas vezes as tarefas vão e vêm para dentro da sala de aula e elas não voltam prontas. Muitas vezes o seu aluno sai da sala de aula e vai direto para o sinal ajudar a família, porque precisa ajudar financeiramente, isso e aquilo. Muitas vezes eles têm várias pessoas dentro do mesmo cômodo, e além de não conseguir fazer as tarefas, né, existe a questão da saúde pública também. Às vezes uma doença que um pega, todos os outros pegam. Então já vai uma semana fora da sala de aula. Então, se eram 2 crianças que estavam doentes, no outro dia já são 4 crianças que estão doentes porque tem um espaço reduzido dentro daquela habitação. A distância, né, do centro urbano e de serviços públicos é uma realidade.
Infelizmente, nós ainda passamos por essa dificuldade, né? Eu lembro sempre do exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu passei um tempo no Rio de Janeiro, e lá tudo é muito longe, né? E por mais que se priorize, né, deixar as crianças estudando perto, né, muitas vezes aquela criança, ela pode até estudar perto de casa, mas os pais trabalham em alguma outra localidade, como eu falei, por exemplo, num sinal mais distante, e termina a aula, aquela criança vai para aquele sinal ajudar os pais, encontrar os pais, porque não tem ninguém em casa, ela não pode voltar para casa, porque muitas vezes aquela criança, a refeição que ela vai ter também, né, a refeição mais fortificada, digamos assim, é a refeição que ela vai ter na escola, é aquele alimento que ela vai ter na escola. Né? Muitas vezes eles vivem em construções inadequadas, então cada período de chuva, de enchente, de inverno, né? Aquela criança já fica apreensiva, muito provavelmente seus pais não dormem, porque estão apreensivos se a construção que eles estão, se a casa que eles estão é segura para eles, é segura para os irmãos deles. Muitas vezes são telhados falhos, inadequados, são casas que não têm saneamento, e isso implica muito na questão da saúde pública, principalmente em relação à transmissão de doenças. Então, as crianças acabam passando um tempo muito exacerbado fora da sala de aula, né? E N fatores, gente. Isso aqui são apenas alguns para a gente trazer para a reflexão de que realmente os fatores sociais eles vão impactar na sua sala de aula. Né? Então, por isso que é difícil a gente não associar a desigualdade social com a desigualdade educacional, porque enquanto temos realidades como estas, nós temos realidades totalmente diferentes em outras localidades, em outras instituições, normalmente instituições privadas, né, que o estudante ele não tem esse contexto de preocupação, o estudante ele tem um local reservado para o seu estudo, muitas vezes tem professores particulares no contraturno da escola que vão ajudá-lo naquele processo de ensino-aprendizagem, eles têm acesso muito fácil aos serviços públicos. E aqui, quando eu falo à distância, gente, dos serviços públicos, não é apenas a questão do serviço educacional. Muitas vezes é a questão do serviço de saúde, do serviço de assistência social, do serviço de N serviços públicos que podem trazer benefícios e melhorias para o nosso contexto de vida atual. A gente tem visto aí com essa mudança dos auxílios, como antes era Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil, e quantas pessoas na fila, né, tentando cadastrar, se recadastrar, né, indo várias vezes até aquele local, levando as crianças, estando lá com as crianças também, né? Então, assim, são contextos realmente diferentes, e não tem como a gente não assimilar, né, a desigualdade social com a desigualdade educacional. E aí a gente entra num contexto com esse termo, né, de desigualdade modelada, né? As desigualdades são resultados também das instituições e políticas públicas que as modelam, com diferentes dinâmicas e padrões nas regiões e países do mundo, envolvendo diferentes configurações de regras tributárias, legislação trabalhista e etc. Porém, apesar desse panorama preocupante e de avanços significativos nas pesquisas e estudos descritivos e explicativos sobre o fenômeno, poucos progressos vêm ocorrendo no seu efetivo enfrentamento. O combate ao problema, no caso brasileiro, tem sido marcado nos últimos anos, sobretudo desde 2015, por retrocessos, tanto nas políticas públicas quanto nos seus resultados, no que tange aos indicadores socioeconômicos. Quando a gente fala nessa questão de desigualdade modelada, porque nós precisamos entender que nós vivemos num sistema denominado de sistema capitalista, né? Nós somos reféns, infelizmente, do capitalismo, e nós observamos que muitas vezes, em sua grande maioria, nós não temos políticas públicas realmente de, de, de crescimento, né? De apontar aquela pessoa para um futuro diferente. Muitas dessas políticas são políticas de estagnação,
né? Por que esse termo, professora, até de estagnação? Porque são políticas que não são feitas para que aquelas pessoas elas ultrapassem aquele local que elas estão, mas para que elas permaneçam, para que elas se acomodem muitas vezes. São políticas que não dão abertura, né? Dão assistência naquele momento, mas elas não dão assistência a longo prazo para aquelas pessoas entenderem, né, que muitas vezes nós somos modelados pelo sistema e não conseguimos ir adiante, encontrar o nosso potencial, dar avanços significativos realmente progredir e enfrentar aquela situação que nós estamos encarando. Então, isso já faz com que uma grande porcentagem dessa massa se equilibre dentro dessas políticas que não são políticas de acesso, são políticas de assistência realmente para aquele momento, e que muitos ficam estagnados naquele momento e não dão prosseguimento a entender que eles têm um futuro que pode ser melhor, que eles têm um futuro que pode ser modificado pela educação. É aquela coisa, né, que às vezes a gente pensa, né, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas é um pensamento que a gente não pode ter. Justamente se nós trabalhamos como educadores, se nós acreditamos na educação e se nós sabemos que a educação pode transformar, sim, a vida das pessoas e pode transformar também a sociedade. Então, infelizmente, muitas dessas políticas que nós vamos ver até mais para frente no decorrer da disciplina, nós vamos entender que essas políticas elas modelam para aquilo que se espera, né, para aquilo que a grande massa espera da sociedade, né, que é justamente se ter uma sociedade dependente de um dado público, que muitas vezes esse público a gente denomina de elite. Então, muitas vezes a gente favorece a elite, né? Muitas vezes não, nós favorecemos a elite dentro do contexto do sistema capitalista, né? E aí a gente entra na questão da percepção das elites, né? A literatura sobre as visões da população da pobreza e desigualdades, apesar de ser um campo de estudo ainda embrionário, ainda tem muito a ser discutido, tende a ser dominado pelo foco em análises na percepção das elites. A principal motivação reside no fato da elite econômica e política possuir mais recursos e ocupar a maioria dos postos no setor privado, e principalmente na burocracia e nos cargos eletivos, o que tende a direcionar a distribuição das riquezas da sociedade a seu próprio favor. A gente vê isso aí indiscriminadamente dentro dos nossos telejornais, dentro das pesquisas que nós fazemos, que existe sim um grande poder de favorecimento da elite em prol da própria elite. Né? Nós vemos também que quem tem decidido políticas que são políticas de assistência à comunidade, de assistência à população, não são a própria população, mas sim as elites, que já tem muito. Né? E então, muitas vezes, quem tem decidido o futuro do pobre é o rico, e não o pobre, que deveria ser o contrário, né? Porque se aquela pessoa é a pessoa que está passando por necessidade naquele momento, então quem é melhor para dizer quais são as suas necessidades? E isso não acontece porque a gente está dentro de um sistema. Infelizmente, essa questão da percepção das elites é muito nítida. É nítido que a sociedade trabalha em detrimento de determinadas classes, de determinadas pessoas, e muitas vezes isso acontece justamente para aquelas pessoas que estão à frente da elite econômica, da elite política. A gente tem visto, né, o setor privado se aproximar cada vez mais do setor público, se aproximar ainda mais do setor político, né, dos políticos no nosso Brasil, e principalmente de voltar o olhar também para a educação como um ponto de lucratividade para o seu sistema, né, para privado. E a gente percebe, né, que cada vez mais essas parcerias, essa percepção de quem está no poder, de quem tem o poder, detém o poder naquele momento, de ter uma repartição de renda desigual, tem aumentado. E as riquezas têm sido mal distribuídas no nosso país, no mundo como todo, mas de forma particular no nosso país. Nós temos muitas, milhares de pessoas ganhando pouquíssimo, e pessoas que nós contamos nos dedos ganhando rios de dinheiro. Então, é uma distribuição de renda muito
desigual ainda em nosso país. Então, é muito importante refletirmos sobre isso, porque isso impacta no nosso contexto de sala de aula. Os estudos das elites consideram, portanto, que elas concentram poder e recursos, e assim o desenho e a implementação de políticas redistributivas dependem em grande parte das preferências daqueles que estão lá no topo, como eu falei. Não são as pessoas que estão precisando, que estão decidindo o futuro delas. São as pessoas que nunca talvez estiveram no lugar delas. Ou em raros casos estiveram, mas que não conseguem, né, fazer o que é necessário ser feito porque elas chegaram lá no topo. E esse topo, gente, é muito desigual. Né? A gente ainda tem um topo muito elitizado, ainda temos muito a lutar. Já vencemos algumas barreiras, mas é necessário ainda lutarmos mais para combater essa sociedade que tem sido reproduzida e que por muitas vezes não tem sido transformada conforme a necessidade da grande maioria, mas sim de uma pequena parte, né? Logo, conhecer essas preferências e os mecanismos que levam a elas é um caminho para entender como a desigualdade é reproduzida e ou pode ser transformada. Hoje ela é reproduzida, mas a partir do momento que nós lutamos, a partir do momento que nós entendemos que a educação é ponto-chave dentro disso tudo, pode ser que em um dado momento nós consigamos transformá-la. Vai ser de uma hora para outra, professora? Não. Vai ser daqui a 5 anos? Não. Daqui a 10 anos? Não. Talvez não peguemos isso, mas precisamos deixar a nossa parte, precisamos deixar a nossa contribuição para que essa sociedade ela não seja apenas reproduzida, que essas políticas essas políticas públicas elas não sejam apenas reproduzidas, mas elas sejam pensadas, elas contem com a contribuição da própria população que tanto precisa dela e não apenas daqueles que estão no topo. E aí a gente percebe, né, que existe a percepção da desigualdade, né, e ela tem sido reforçada no nosso país. Durante esse tempo de pandemia, então, é que nós visualizamos isso assim cara a cara, né, observamos muita gente morrendo, mas morrendo não apenas com o Covid, morrendo muitas vezes com a fome, morrendo com a doença, morrendo com o desemprego, morrendo com a ausência, né, de poder dar o melhor para os seus filhos, para a sua família, a tristeza, né, de não poder dar o melhor para os seus filhos e para a sua família. E tudo isso faz parte dessa questão da percepção da desigualdade, né? A gente teve um reforço muito grande, né? A pandemia abriu as portas e mostrou o quanto nós precisamos, por exemplo, ainda voltar o olhar para a vertente educacional. Os outros países, gente, que vivenciaram a pandemia e que ainda estão vivenciando, a pandemia não acabou, né? É bom ressaltar isso. Os países não pararam com a educação. Mas se nós pensarmos, o Brasil parou. Os professores não pararam, mas o Brasil, em termos de federação, a educação parou. Só não parou porque os professores não pararam. Os professores lutaram, trabalharam dobrado para conseguir fazer com que as atividades chegassem. Claro, tivemos exceções, tivemos, mas eu via os colegas, né, muitos indo à casa dos alunos, dentro da própria universidade. Nós sabemos que existem professores que já estão há mais tempo dentro da universidade, já têm um pouquinho mais de idade, às vezes têm uma certa dificuldade em relação à tecnologia, mas se esforçaram para levar o conteúdo para os alunos, se esforçaram para estar dentro do computador, mesmo com todas as suas limitações, chamando um vizinho, um neto, alguém para ajudar, mas não paramos. A educação em si ela não parou, mas em termos mundiais, a educação ela realmente não parou, ela continuou. Mas no Brasil, nós não tivemos iniciativas palpáveis, né, que fizessem a educação em frente se não fossem os professores, se não fosse a classe docente, porque senão, até hoje, a gente ainda estaria com dificuldades em relação à educação. Temos muitas dificuldades, mas isso a gente precisa trazer à tona. Né? Os professores trabalharam triplicado, né, para tentar se adaptar a um contexto que eles não estavam preparados. Muitos países por aí afora estavam preparados, não para viver a pandemia, mas
tecnologicamente estavam preparados para conseguir desenvolver um processo educacional mais eficaz do que o Brasil desenvolveu no contexto de pandemia, já que muitos dos nossos alunos nem acesso à internet tinham, nem um celular às vezes tinha, e isso dificultou muito. Mas aí a gente percebe, né, o quanto a desigualdade ainda está preponderante dentro do nosso contexto, né? A percepção da desigualdade também é reforçada, haja vista que se observa uma convergência de todos os segmentos acerca da afirmação de que poucas pessoas ganham muito dinheiro e muitas pessoas ganham pouco dinheiro, ou seja, uma tradução objetiva da assimetria de renda do país. É um contexto muito desigual, gente, muito, muito desigual. Percebamos, né? É como eu falei, nós temos milhares de pessoas no mundo, e principalmente dentro do contexto brasileiro, que concentram suas riquezas, riquezas que elas vão morrer, vão deixar de herança e que nunca vão acabar, e nós temos muitas pessoas ganhando pouquíssimo dinheiro. Esse contexto, por exemplo, do auxílio, né, durante a pandemia, foi algo muito, muito difícil de acompanhar. Porque, assim, se nós que temos uma renda, muitas vezes quem está ali, quem nos ajuda, né, nossa família, nossos pais, aqueles que estão ali junto de nós, temos uma renda, já foi difícil dentro da pandemia, temos um salário, somos assalariados. Imagine aquelas pessoas, por exemplo, que eram autônomas, aquelas pessoas que tinham uma vida que era baseada no dia a dia, né, de tirar o seu sustento dia a dia realmente, né, que não tinham um salário garantido e que de repente, e que até por vezes podia ser que ganhassem bem, né, que sei lá, ganhassem um valor significativo para se manter dentro da universidade, para se manter, né, dentro da sociedade, e de repente aquela pessoa se vê com um auxílio de R$ 400, R$ 500, depois, no final, acho que baixou para cento e pouco, né? Alguns recebiam uns 250. Gente, nós pagamos mais de R$ 100 de botijão. Nós temos um aumento explosivo em relação à comida, em relação à bebida, à saúde, à vestimenta, e de repente você percebe a grande assimetria de renda que nós temos no nosso país. Porque enquanto muitos estavam nessas filas, né, tentando o mínimo do mínimo do mínimo, porque não era nem um salário mínimo que essas pessoas recebiam, né? E se a gente raciocinar, né, o salário mínimo já é o mínimo. Era o justo, o mais justo possível, o mínimo justo possível, digamos assim, né? Para que aquelas pessoas sobrevivessem, não era nem vivessem, porque durante o tempo de pandemia muitas pessoas sobreviveram, né? E com muito custo, né, que foi aprovado, e nós observamos que enquanto milhares de pessoas estavam nas filas, ou nas filas de banco, tentando sacar auxílio, ou nas filas de hospital, morrendo, sem saber direito o que estava acontecendo, quando aquilo ia acabar, outras não estavam nem aí. Porque para elas, isso fazia parte daquele contexto, né? Nós descredibilizamos muito essa questão da pandemia até conseguirmos entender um pouco como ela funcionava e lutar para que outras pessoas que estão lá no topo também entendessem que vidas estavam sendo perdidas. Mas é uma assimetria de renda que se traduz em outros serviços públicos. É isso que eu queria que vocês entendessem, né? Na saúde, no saneamento, e principalmente dentro do contexto educacional, que é o contexto que nós hoje estamos imbricados, né? Até hoje, gente, eu tenho colegas que estão no ensino básico e elas dizem, Vanessa, eu não sei como vai ser, porque tem crianças que não voltaram. E eu pergunto para os colegas e digo, olha, aí cadê não sei quem, né? Cadê fulano, cadê Beltrano? Ah, professora, eles estão na rua, muitos foram morar na rua, eles estão na rua, eles não têm como vir para a escola, eles nem estão morando nesse bairro aqui, eles estão morando na rua em outros bairros, né? Morando, né, no sentido de dizer que não preferiram não ficar naquela localidade onde eram conhecidos, se deslocaram para outras localidades, porque os pais perderam o emprego, muitos tiveram dificuldade de ter acesso ao auxílio, quando tiveram era um valor irrisório, e como
as crianças que estão na rua vão para a escola. Aí você diz, professor, é só força de vontade mesmo que leva, tem que ter força de vontade de ir. Mas, gente, quem está na rua, como é que vai tomar banho? Quem está na rua, gente, só tem o necessário ali por perto. Ele não tem uma casa, ele não tem muitas vezes um caderno, ele não tem muitas vezes uma mochila, ele está tentando sobreviver. Né? Então, tudo isso se traduz justamente da perspectiva da assimetria de renda desigual que nós temos no nosso país. E isso reflete na sua sala de aula, reflete na minha sala de aula. Eu tenho certeza que agora, nesse contexto que a gente está vivendo na universidade, que vocês estão retornando aos poucos, dentro das experiências e das conversas que eu tive com os alunos nos semestres anteriores, muitos alunos vão ter dificuldade de voltar, muitos alunos, porque muitas coisas foram cortadas também dentro da universidade, né? Nós tivemos muitas pesquisas que foram cortadas, tivemos muitos investimentos que eram feitos dentro da própria universidade, que eram usados em detrimento do estudante, que foram cortados, né, que foram diminuídos, assim, 80%, vocês vão sentir isso agora com o retorno, e isso tudo traz consequências para a sala de aula da universidade também, porque nós vamos ver alunos que estão, né, sofrendo para chegar na universidade, para se manter na universidade, né? Infelizmente, isso tem acontecido tanto na educação básica como no próprio ensino superior, e nós precisamos refletir sobre isso, porque isso não é algo que é de agora, isso é algo desde o início do Brasil. Né? Quem assistiu o documentário do Darcy Ribeiro, que a gente vai falar melhor na próxima aula, percebe isso nitidamente, que são heranças que foram sendo construídas e que se fundamentaram ainda mais com cada vez mais o enraizado sistema que nós vivemos, que estamos inseridos, e que acaba sendo uma dinâmica que se reproduz a cada geração, né? A questão da desigualdade por si só já consiste em um tema extremamente relevante para a administração pública, é um tema extremamente relevante para a administração pública, uma vez que a sua redução é um dos 4 objetivos fundamentais da Constituição de 1988, né, a nossa famosa Carta Magna. Então, na segunda unidade, né, como eu falei, nós tratamos diretamente da legislação, e nós vamos perceber que um dos pontos fundamentais é justamente a redução da desigualdade dentro do contexto brasileiro. Então, isso faz parte, né, do processo de crescimento, né, dentro do contexto brasileiro, mas que a gente ainda não conseguiu avançar muito em relação a essa perspectiva, essa prerrogativa. Recentemente, as crises econômicas doméstica e internacional agravaram as desigualdades, e sua irmã gêmea, a pobreza, irmã gêmea da desigualdade, o que enseja mais pressões da sociedade por políticas públicas efetivas, e políticas públicas que propiciem não apenas o acesso, por exemplo, do aluno à educação, mas que propiciem o acesso, a permanência e o sucesso daquele aluno, para que ele possa chegar até o final da sua escola, da sua educação básica, para que ele possa chegar até o final do seu curso superior, que tanto ele batalhou para chegar aí. Nós vivemos um contexto de crises econômicas. Quando a gente fala doméstica, né, não quer dizer que é uma crise dentro de casa, mas é uma crise dentro de casa que não seria a nossa casa, mas sim o nosso país. Né? Nós temos uma crise econômica dentro do nosso país, e a nível internacional, principalmente de 2008 para cá, é uma crise no sistema, né? Muitos dizem que é uma crise que ainda não acabou, né? Muitos pesquisadores dizem que essa crise do sistema capitalista de 2008 ainda continua, outros dizem não, ela cessou, mas com a pandemia a gente já não sabe mais se realmente ela acabou, se ela cessou, né? Mas o que se sabe, né, é que o capitalismo ele tinha crises cíclicas, né? E que normalmente as crises que o sistema capitalismo passava eram crises assim, né, que ele vinha muito bem, aí depois ele caía, mas ele se levantava e alavancava, e dava um crescimento muito grande do sistema. O que se observa, né, nessa crise de 2008, a mais recente, digamos assim, né, a nível internacional,
é que essa crise ela não teve esse alavanque, diferente das outras crises. Então, é algo para a gente também refletir nesse contexto, né? Mas é importante, né, que essas crises dentro do próprio sistema levam o sistema a olhar também para outras prerrogativas de lucratividade, que não só a questão de produção, mas como assim, professora? Qual é outra coisa assim que pode ser lucrativa dentro do sistema capitalista e que o sistema percebe isso? A educação. Aí a gente vê o porquê de muitas parcerias público-privadas com essas instituições privadas de ensino, e isso agrava, né, o processo de desigualdade social e a própria pobreza, né, porque se olha para a educação não como algo que é direito nosso, mas como algo lucrativo. E muitas vezes os alunos passam a ser tratados não como alunos, mas como clientes. E muitas dessas universidades, né, elas têm sido, inclusive, entre aspas, financiadas pelo próprio dinheiro do público, né, que ao invés de investirmos no público, acabamos investindo no privado em contrapartida, tirando o olhar daquilo que realmente é nosso, né, que ficará para o futuro da sociedade. Né? E aí entra um pouco da discussão de mercantilização da educação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas é importante a gente entender que nós precisamos de políticas públicas efetivas, não apenas assistenciais para aquele momento. Elas são importantes, mas elas são importantes que deem assistência, mas que elas também propiciem o acesso do cidadão, né, aquilo que lhe é de direito, e no caso da educação, que lhe dê o acesso, que lhe dê a permanência e que lhe dê o sucesso a esse aluno. Não é só colocar ele lá dentro. Eu tenho que ter políticas públicas para que garantam que aquele aluno ele vai conseguir estar ali dentro da escola por completo, porque ele não vai estar com fome, porque ele vai estar de banho tomado, porque ele vai ter uma moradia, porque os pais dele talvez tenham ficado um tempo desempregado, mas conseguiram fazer um curso, uma capacitação que o devolveu para o mercado de trabalho e não que deixou aquela família estagnada e dependente daquele auxílio. Isso é muito importante da gente trazer. Precisamos de efetividade, pessoal. E aqui, para encerrar esse momento, eu acho que é importante, né, trazermos essa discussão. É uma chargezinha que durante a pandemia foi muito presente, eu acredito que vocês devem ter visto por aí, né, que ela diz assim, né, boas notícias, água e sabão podem substituir o álcool em gel na higienização das mãos. Isso é a foto de uma comunidade pobre, né, sendo ilustrada, porque naquela época, né, do início da Covid, ninguém sabia direito como era, que estava acontecendo, mas sabia que o álcool gel protegia de alguma forma, né? A higienização das mãos com álcool gel podia privar pelo menos um pouco mais, né, da população pegar a Covid. Mas aí, dentro da própria comunidade, surgia a interrogação, porque se fala, né, que água e sabão podem ajudar, substituir o álcool gel. Aí alguém interroga, legal, e onde a gente pode achar água? E isso dói no meu coração, porque é uma realidade, ainda é uma realidade que está do nosso lado, e que muitas vezes nós não conseguimos perceber que ela está do nosso lado e que ela é muito feroz ainda, né? Porque pode parecer nada assim para a gente, pode parecer que não é algo palpável, né? Mas isso foi uma realidade muito forte de muitas comunidades, de muitas favelas do nosso país. Em que sentido? No sentido de que muitos não têm o mínimo, gente. Muitos não têm o básico. E durante essa pandemia, até mesmo o básico foi tirado de muitas pessoas, né, que morreram sem um mínimo de assistência e que continuam nesses locais, nessas localidades ainda sem um mínimo de assistência. Aí você pode pensar, professora, mais água? Falta, gente. Eu já trabalhei no Instituto de Gestão de Águas aqui do estado, no Rio Grande do Norte, eu viajava o interior todo aqui, né? Todas as cidades já bati quando eu trabalhava no IGARNE. E eu trabalhava com a parte de mobilização social. Eu ia para as comunidades, eu ia para os assentamentos, eu ia para a comunidade rural, do meio mais rural possível, e eu ia para lá para falar para aquelas pessoas que eles precisavam economizar água, né, que eles precisavam ser
observar os recursos hídricos daquela localidade. E eu lembro que logo no início foi muito difícil. Mas sabe por que foi difícil? Porque vivíamos um período de seca, né, de muito tempo de seca, aqui no Rio Grande do Norte, e em muitas das localidades que eu fui, não tinha água, não tinha água potável. E eu tinha que falar para eles como economizar seus recursos hídricos sem eles terem o recurso hídrico, né? E como é difícil você mostrar para aquela pessoa que ela precisa economizar algo que nem mesmo ela chegou a ter, né? E isso é algo muito que dói no nosso coração. E quando eu vejo essa charge, eu sempre lembro, né, dessa realidade do interior do estado, né? Que muitas vezes a gente pensa que está tão longe da gente, mas às vezes é um bairro vizinho e a gente não consegue lançar o nosso olhar para lá para ajudá-los realmente, né? E causas e soluções, né? No que tange as razões da desigualdade, a ausência de acesso ao conhecimento científico e ao olhar multicausal do fenômeno contribuem para que a desigualdade cresça. E aí é importante a gente destacar o papel do professor. Até coloquei aqui destacar o papel do professor, não apenas para lembrar, mas para vocês lembrarem que vocês já são professores em formação. Alguns colegas, né, costumam dizer isso, né, quando nós entramos numa faculdade, numa universidade, e optamos por um curso de licenciatura, nós não estamos apenas ali como alunos, nós estamos como professores, como educadores em formação. E nosso papel, diante da ausência do conhecimento científico, diante da ausência de entender como a desigualdade se reproduz na sociedade, o nosso papel é crucial para que esses meninos, para que essas crianças, para que esses jovens, esses adultos que chegam na nossa sala de aula entendam que muito dessa desigualdade é modelada até mesmo pelas políticas públicas que são inseridas dentro da nossa sociedade através do sistema capitalista, através de quem está no topo, através de quem está na elite, através de quem está no poder. E isso não é algo que a gente deve deixar passar e pensar, vou fazer só o que eu tenho que fazer mesmo, pronto, e acabou-se. Não. Por isso que eu digo, gente, eu amo estar em sala de aula, mas se eu não fazer com que vocês reflitam sobre o que nós encontramos fora da sala de aula, não existe significado. Então, assim, pensem também sobre isso. Não é apenas fazer o mínimo, eu tenho que fazer o máximo dentro da minha sala de aula e, principalmente, mostrar para os meus alunos, né, que eles precisam não apenas ficar em sala de aula, eles precisam fazer a diferença fora dela. Isso é muito importante, né? Tudo isso também tem causas relacionadas com a questão da organização estatal, o desemprego, a precariedade do sistema educacional, a corrupção. Infelizmente, nosso país ainda é um país muito corrupto. Nós vemos isso diariamente, né? Se a gente pesquisar, a gente vê mais ainda. Mas diariamente nós somos colocados, né, e imbricados em relações que nos mostram, né, que o contexto de desigualdade também está dentro do contexto do desvio de verbas, também está dentro do contexto do nepotismo, também está dentro do contexto dos desvios que atingem a escola, o sistema educacional e causam a precariedade desse sistema, de muitas pessoas que são boas e estão desempregadas e não têm uma oportunidade de emprego, muitas vezes porque não tem aquele famoso QI, que é quem indique, né? E tem uma capacidade imensa, extraordinária, e tudo isso traz implicações, né? Então, são algumas causas, né, do processo de desigualdade, né? Nas soluções, como esperado, as alternativas consistem no espelho das causas, né? Observar, né, essas causas e como modificá-las para tentar buscar soluções, né? Para a população, a ênfase mais pobre se volta ao emprego e aos investimentos governamentais na saúde e assistência social, enquanto a elite deposita as fichas na educação e no combate à corrupção. Em outras palavras, enquanto as primeiras preferem políticas públicas com efeitos imediatos no seu dia a dia, os mais ricos se inclinam para soluções sem custos diretos a eles, né? É sempre interessante que a gente vê, né, dentro das perspectivas da realidade, por exemplo, da pandemia, que se tirou não de quem tinha mais para dividir com quem tinha menos ou quem não tinha nada, mas foi se buscar políticas, né, que não interferissem diretamente na vida dessas pessoas que já têm muito.
né, que não dessem respeito a essas pessoas que já têm uma distribuição de renda alavancada dentro do nosso país, mas sim buscar estratégias que não atinjam essas pessoas, né, que estão no topo, né, e que são as pessoas que têm decidido essas políticas de ajuda. Eu costumo dizer que nem são políticas de assistência em muitas delas, né, com todo respeito ao trabalho e à importância da assistência social no nosso país, mas infelizmente nós ainda temos muitas políticas que não são de assistência, que são de ajuda, né? Porque quando a gente assiste, a gente está ao lado, a gente permanece e a gente dá o impulso para que aquela pessoa saia daquele local que ela foi colocada. E, infelizmente, muitas vezes isso não tem acontecido. O que tem acontecido são ajudas momentâneas e que deixam aquela pessoa dentro daquele quadrado e que por muitas vezes ela não sai dali, né? Ela se acomoda e o rico cada vez ficar mais rico, como diz a música, e o pobre cada vez ficar mais pobre. E muitas dessas soluções para se sanar esse processo de desigualdade social no país não têm sido pensadas de forma a, por exemplo, ter uma nova redistribuição de renda, ou mesmo de tirar do que tem mais para dividir com aqueles que não têm nada, né? E são apenas algumas das causas e soluções, né? Se há um consenso em estratégia para o desenvolvimento de um país, este é o investimento na educação. A manutenção da desigualdade em educação é um dos fatores que mais determinam a dinâmica de exclusão e a perpetuação da pobreza. É nítido assim, que os países que investiram desde sempre em educação, em tecnologia, em saúde, são os países mais ricos que nós temos no mundo hoje. E os países que não investiram em educação são os países que são desenvolvidos, que são subdesenvolvidos, ou que são países realmente pobres, que não deram o devido valor. Porque quando a gente investe em educação, a gente investe em pesquisa. Quando a gente investe em educação, a gente investe em saúde. Né? Porque, por exemplo, dentro da universidade, nós temos hospitais universitários, nós temos pesquisadores que pesquisam a vacina, como a gente presenciou muito forte agora com a questão da Covid. Nós temos hospitais, nós temos programas de extensão, programas de assistência realmente à comunidade como um todo, e tudo isso, às vezes, não é observado, mas quando nós investimos em educação, nós estamos investindo, na verdade, em várias outras áreas, né? E isso é muito importante de ser observado. E os países que entenderam isso desde o início são os países que se destacaram no contexto internacional, no contexto mundial, porque hoje são países com a grande rede de tecnologia, com um desenvolvimento da sociedade do conhecimento fortíssimo e que são países chaves no mundo todo, né? Investimento em educação, né? Infraestrutura das escolas brasileiras. Hoje, pessoal, pouco mais de 30% das escolas no Brasil possuem bibliotecas, laboratórios de informática, quadra de esportes ou salas de leitura. Ainda 31% possuem dependências acessíveis, né? Tem acessibilidade, né, para todos que compõem aquele universo escolar. E 41% possuem sanitários acessíveis às pessoas com deficiência física. Gente, isso são números muito fracos, digamos assim, 30%, 31%, 41%. Então, nós ainda temos muito a evoluir. Né? Professora, mas todo canto tem uma biblioteca, mas será que ela está do jeito que ela deveria estar? Né? E os laboratórios de informática? Eu lembro da minha época, né? Não faz muito tempo, mas tem um pouquinho já de tempo. Na minha época, chegaram os computadores na escola. Gente, eu estava no primeira série do ensino médio. Eu cheguei à terceira série do ensino médio, finalizei o meu ensino médio e esses computadores eles não foram nem abertos. Então, muitas vezes, né, chega o material, mas não chega o recurso para uma instalação, não chega pessoas capacitadas para mexer, fulano não tem autorização. Eu lembro que a biblioteca da minha escola, da educação básica, a gente não podia mexer em nada, explorar, né? Tinha uma pessoa, a gente ia para a biblioteca, sentava nas mesas e tinha uma pessoa que não era um bibliotecário, era uma pessoa da escola, né? E essa pessoa escolhia os livros e colocava para cada aluno ler aqueles livros que essa pessoa escolhia. Não eram livros direcionados pelo professor naquele momento, era pela pessoa que era responsável pela biblioteca.
Então, ainda nós precisamos ainda do investimento mais fino, mais forte em educação e numa educação emancipadora, numa educação construtiva realmente, né, que desperte a democracia, que desperte a autonomia do indivíduo, do estudante, que, na verdade, é um cidadão que vai ser devolvido para a sociedade após o seu processo básico de formação, e ele precisa, né, ser uma pessoa independente, autônoma e, principalmente, que lute por uma democracia mais eficaz dentro do nosso país. Né? E isso tudo é um reflexo do que a gente vive dentro da escola também. Estou acabando, viu, gente? E aí a gente vê educação versus prioridade, né? Nos países mais desenvolvidos, a educação é parte das políticas sociais, compondo o núcleo do sistema de promoção social mediante sua capacidade de ampliar as oportunidades para os indivíduos, além de ser um elemento estratégico para o desenvolvimento econômico. Lembra que eu falei em 2 slides atrás, né? Os países que são desenvolvidos hoje, que cresceram, foram os países que cresceram economicamente, principalmente, foram os países que entenderam que precisavam investir na educação. Né? E hoje a gente tem visto, né, um grande alavanque, né, das instituições privadas de ensino, aí você diz, professora, mas isso é muito bom. Mas se nós observarmos, por exemplo, em relação à educação superior, gente, mais de 75%, em torno de 77% das matrículas de ensino superior do Brasil não estão nas universidades federais, não estão nas instituições públicas, estão, sabe aonde? Nas instituições privadas de ensino. E não são porque eles são bonzinhos, porque é tudo muito, que eles fazem tudo para o bem da população. Não. Muitas dessas instituições têm se sustentado com fundos públicos, fundos que no início investimentos, melhor dizendo, que no início eram pensados assim, né? Logo, por exemplo, quando surgiu o Reúne, ProUni, o Reúne, né, o Plano de Reestruturação das Universidades, quando o Reúne surgiu, ele trouxe uma grande fonte de investimento para dentro das universidades públicas. E isso foi algo muito importante. Mas professora, nessa época já tinha, né, ProUni, já tinha financiamento. Tinha sim, mas tinha investimento na universidade pública, para que um dia a gente pudesse ter um local, um ambiente propício para acolher, quem sabe, né, nos nossos sonhos de transformação da sociedade, acolher a toda a população que necessitasse de ter um ensino superior e que tivesse o acesso e a permanência dentro da universidade pública. Mas, com o tempo, com as mudanças de políticas, com as mudanças de governo, o que é que se acontece? Vai se desinvestindo na educação pública e investindo nessas instituições privadas. Né? E a gente precisa realmente, né, tentar entender esse movimento. Quando a gente for falar sobre mercantilização da educação, vamos entender um pouco melhor, né? Mas é necessário refletir se o que tem acontecido realmente é uma democratização do acesso para essas pessoas ou uma massificação das matrículas, né? Vamos matricular todo mundo no ensino superior e a nossa parte está feita, mas massificação das matrículas não é a mesma coisa de democratização do acesso, a gente precisa refletir, até porque o perfil de formação dessas instituições privadas é totalmente diferente do perfil de formação que nós temos nas instituições públicas. O que é que a gente tem dentro das instituições públicas que é uma diferença já grotesca dentro das instituições privadas? Ensino, pesquisa e extensão, principalmente a pesquisa. Se não fosse a pesquisa, hoje a gente não tinha vacina, gente. Hoje a gente ainda tinha pessoas aí morrendo, milhares de pessoas morrendo com a Covid e com várias outras doenças. Então, assim, é um dos principais pontos, né, entre a democratização do acesso e a massificação dessas matrículas, como tem acontecido no nosso país, né. No Brasil, mais recentemente, ocorreram avanços importantes na ampliação do acesso a todos os níveis e modalidades educacionais, chegando à universalização do acesso ao ensino básico. No entanto, ainda é um grave problema a baixa escolaridade média da população e a desigualdade permanente, o que mantém na pauta das discussões a necessidade da melhoria da qualidade da educação, bem como a eliminação do analfabetismo, que nós já tentamos há séculos eliminar, com inevitáveis impactos de longo prazo para a área. E aqui eu coloquei uma foto, né, uma imagem ilustrativa, mas que nos leva a entender um pouco da diferença da relação entre igualdade e equidade. Muitas vezes
a igualdade ela não tem sido suficiente, gente, para conseguir abraçar todos, né? Abraçar entre aspas, né? Dar a oportunidade necessária a todos. Né? Muitas vezes é necessário a equidade. Alguns dos nossos alunos vão precisar de um pouco mais de nós para chegar lá em cima, não porque eles são menores no sentido de serem menos do que os outros, não, porque eles foram tiradas oportunidades que lhe eram de direito antes de você passar na vida dele. Mas se você está passando na vida dele agora, não dê apenas igualdade, dê igualdade e equidade, para que ele possa ir adiante e que ele possa até mesmo lembrar de você nesse processo, porque isso vai ajudá-lo lá na frente a ser um profissional diferente, a ser um cidadão diferente. E aí eu finalizo com esse slide e com essa interrogação, porque eu gosto de deixar interrogações. Não tenho uma resposta para dar para vocês, eu quero que vocês me deem essa resposta, que vocês possam dialogar realmente, saibam que essa aula foi preparada com todo carinho, como todas as aulas que eu dou. Mas é importante que vocês tenham essa interrogação também no pensamento de vocês. É a educação que gera mais desenvolvimento para o país? Ou o desenvolvimento gera mais educação? Queria deixar vocês com essa reflexão e saibam que, independentemente da resposta, vocês podem fazer uma grande diferença na vida da sua sala de aula, na vida dos seus alunos. Dê igualdade, mas, acima de tudo, também dê equidade, porque muitos vão precisar. Né? Façam os alunos lembrar que vocês passaram na vida deles. Assim como se eu parar para vocês, para refletir com vocês, vocês vão lembrar de professores que provavelmente passaram na sua vida, que passaram na sua história, e que fizeram história que talvez algum desses professores tenham feito você estar aí hoje, assistindo aula, estar aí hoje nesse trabalho, né, de formação, enquanto não apenas alunos, vocês são educadores, professores em formação. E é isso, gente. Próxima aula nós continuamos com a educação em perspectiva histórica. Vamos tentar trazer, né, vamos trazer mais especificamente alguns pontos, né, do documentário do Darcy Ribeiro, e reflitam sobre tudo isso, né, sobre essa aula. Vou colocar os slides para vocês também da aula de hoje, para que vocês tenham esse pensamento, né, construam, né, esse pensamento de que nós somos muito importantes para fazer com que os nossos alunos e com que a sociedade ela se transforme de alguma forma. Pode ser um pinguinho d'água, mas é um pingo d'água que vai fazer diferença, né? Hoje nós estamos aqui, sei lá, em 40 na nossa turma, mas daqui a 4, 5 anos, quando vocês se formarem, acho que menos de 4, né? A maioria da turma já tem alguns semestres, mas daqui a 3 anos, quando vocês se formarem e vocês estiverem em salas de aulas diferentes, aquele pingo de água não vai ser mais um pingo de água. Vão ser 40 professores, cada um com 30 alunos em sala de aula. Então, multipliquem aí para vocês verem quantas pessoas nós podemos atingir. Né? O nosso papel é fundamental e o nosso comportamento e a nossa responsabilidade diante do nosso processo formativo também é fundamental para a vida dos nossos alunos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.